seja o nome do Senhor. Aproveitando que nós estamos de pé, vamos abrir nossas Bíblias em Daniel, capítulo de número 9. Daniel, capítulo de número 9. Nós vamos ler alguns versículos. Daniel 9, do versículo 1 ao versículo de número 6 e no número 13, versículo de número 13. Glória a Deus. O Senhor tem feito maravilhas no meio do seu povo e continuará fazendo, porque é assim que Deus opera. Glória a Deus. Eu vou ler, os irmãos acompanham. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, do ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com oração, e roubos, e jejum, e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvido aos seus servos, os profetas, que em seu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Versículo 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos de nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mais um dia de campanha e graças a Deus a casa do Senhor está cheia. Eu estava comentando com o irmão, é tão bom quando você acostuma com o melhor, a comer o melhor, a sentir o melhor. Estávamos agora há pouco sofrendo porque o ar estava desligado e acostumamos com isso. Acostumamos com o arzinho gelado ligado na igreja. E também devemos nos acostumar a caminhar todos os dias para a casa do nosso Senhor, porque é aqui que mana o leite do céu. Amém? Já falamos sobre batismo, já tivemos o dia de batismo, o dia dos dizimistas, o dia da obra missionária, onde tivemos uma palavra abençoada aqui pela nossa irmã. Já falamos sobre desempregados e hoje nós estaremos orando pela nossa nação. Pela nossa nação. É um tema bastante atual, porque nós estamos em uma nação. Amém? É verdade. Se nós olharmos para a Bíblia, já foi ensinado aqui na nossa igreja, o nosso pastor, que o propósito de Deus quando criou o homem era que ele fosse com um corpo incorruptível e que tivesse um contato direto com Deus. Isso foi ensinado pelo nosso pastor. Esse corpo não era para ser corruptível, mas devido ao pecado que entrou ali com Adão e Eva, que foi falado ontem pela nossa irmã, esse corpo passou a ser corruptível. Passou a ser corruptível e se quebrou-se um elo que havia direto com o Senhor. A partir do momento que o pecado entra na terra, o elo para se falar diretamente como Adão falava foi quebrado e o Senhor não falava abertamente com eles. Com isso, Deus, quando escolheu Abraão, nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que quando Deus chamou Abraão e falou: sai do meio da tua terra e da tua parentela, porque eu te farei uma grande nação e eu serei o seu Deus. Se nós olharmos mais na frente, nós vamos ver que Deus continuou a falar com o seu povo através de profetas, através dos juízes. Chegou um ponto, porém, em que o povo rejeitou novamente Deus, rejeitou novamente o reinado de Deus, a direção de Deus. O povo chegou em Samuel e pediu um rei. Samuel se sentiu ofendido e disse que estavam deixando ele de lado. Porém, Deus falou a Samuel: Samuel, eles não estão te rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. Se você olhar em 1 Samuel 8, versículo 7, você vai ver que Deus fala para Samuel: Samuel, o povo não rejeita a ti, mas rejeita a minha direção.
Com isso, Deus permitiu que o povo de Deus, na terra escolhido, fosse dirigido por reis, homens que pecaram, que pecam como nós pecamos. E nós vamos ver que todo o mal veio com isso. Alguns reis bons, outros reis maus. Alguns fizeram boa vontade de Deus, outros maus. Com isso, Deus, nós chegamos aqui a Daniel. Um breve resumo, nós chegamos a Daniel. Daniel estava juntamente com o povo cativo da Babilônia. Porém, Daniel, com seus 3 amigos, apesar de ter se destacado, eles se destacaram entre os povos que foram. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver que Daniel teve um momento que ele foi impedido de falar com Deus e foi jogado na cova dos leões. Porém, Deus estava com Daniel. Se nós olharmos também, nós vamos ver que os 3 amigos deles, por não adorar a um Deus feito por homens, eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. Porém, o 4º homem estava com os 3 amigos de Deus. Se nós olharmos, vamos ver que Daniel e os seus amigos se destacaram e eram usados por Deus naquela nação ímpia, naquela nação que não temia a Deus. Porém, se nós chegarmos aqui onde nós lemos, nós vemos que Daniel, quando ele fez as contas, que ele leu o livro do profeta Jeremias, ele fez as contas e notou que estavam perto do fim o cativeiro na Babilônia. E Daniel, apesar de ter se destacado, apesar de ser um crente fervoroso, apesar de ser um servo de Deus, ele fala no versículo de número 5, quando ele faz aquela análise, ele vê que o período do cativeiro está acabando, ele começa a orar pela nação dele. Porém, ele não fala assim, eles pecaram e estão nos pagando o preço. Não, Daniel fala aqui no versículo de número 5, se você está com a sua Bíblia aberta aqui, pecamos e cometemos iniquidade. Daniel se destacava, Daniel estava com Deus e seus amigos também, porém Daniel se incluiu como um pecador, apesar de ser pecador. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, não demos ouvidos ao que os seus profetas disseram. E no versículo 13 nós vemos que, apesar de tudo isso, nós não suplicamos, nós não oramos e pedimos perdão. Se nós trazemos para a nossa dia, nós vamos ver que nós estamos numa sociedade corrupta, uma sociedade idólatra, uma sociedade pecaminosa. Todos nós pecamos, todos nós sofremos com o pecado, e todos nós estamos caminhando junto com essa nação Brasil. Estamos passando por uma crise que não foi Deus que trouxe, mas foi o homem que a provocou. Não foi Deus que provocou, foi o homem que provocou. São os pecados do homem que fazem com que nós soframos hoje a crise que afeta tantos nós, até nós que somos crentes. Já foi ensinado, apesar de sermos crentes, também não somos. E quando Daniel fala que nós pecamos, ele estava orando pela nação de Israel, ele estava orando pela nação de Judá. Senhor, ele abria a janela do seu quarto e disse: Senhor, nós pecamos, nós cometemos todo tipo de iniquidade, fomos rebeldes, apartando dos teus mandamentos, não demos ouvido o que os profetas disseram, por isso estamos padecendo. Hoje, o nosso país é um país laico, essa é a palavra que é dita, um país laico. Porém, se você ligar a televisão, se você ligar o rádio, se você ouvir as notícias, você vai ver que a idolatria é a maior, é mais abundante no nosso meio. A idolatria é mais abundante no nosso meio. Apesar de ser um país livre, nós, como servos de Deus, sal da terra, muitas das vezes não salgamos muita coisa. E quando Daniel coloca no seu coração de orar para o seu povo, orar por sua nação, mesmo estando ele em um estado confortável, porque Daniel estava no palácio do rei, ele não estava sofrendo o que o povo sofria, ele estava no palácio, ele era um dos príncipes escolhidos pelo rei Dário. Porém, Daniel, ao ver a sua nação sofrer,
ao fazer as contas, ele colocou-se de joelho e começou a pedir por Israel, a pedir por Judá. Nós podemos talvez não estar passando pela crise que nós estamos passando, que a nação Brasil passa hoje. Muitos de nós pode estar falando assim: a crise vem, da crise eu tiro minhas oportunidades, ou do que nós estamos sofrendo eu vou alavancar. Glória a Deus por isso. Daniel não estava sofrendo, porém Daniel colocou-se de joelhos e começou a orar e a buscar ao Senhor, para que o Senhor pudesse perdoar o povo. Senhor, nós pecamos, Senhor, realmente. Nós não ouvimos os seus profetas, os pastores que hoje nos falam. Porém, Senhor Jesus Cristo, diante de tudo isso, nós não suplicamos o teu perdão. No versículo 13 diz: nós não suplicamos o teu perdão, Pai. Nós estamos, ó Deus, nesse momento te pedindo que o Senhor venha cumprir com a tua palavra e com a tua promessa. Glória seja dada ao nome do Senhor. Hoje nós passamos por vários tipos de crise moral, crise financeira, crise conjugal, crise de todas as formas, porque o mundo jaz do maligno. Porém o povo de Deus, a palavra de Deus dá o remédio. Se nós olharmos em 2 Crônicas 7, versículo 14, a palavra de Deus fala: se o povo de Deus, se o meu povo se humilhar, número 1, orar, número 2, buscar a minha face, número 3, então eu ouvirei dos céus e sararei essa terra que nós estamos vivendo. Nós podemos olhar para hoje, para nossos noticiários e ver que nós estamos jogados no mundo da corrupção. O Brasil é chamado país corrupto lá fora. Lava Jato virou sinônimo de uma bandeira que se leva contra a corrupção. Mas muitos ainda lutam para que possam acabar com a operação. Porém, a palavra de Deus nos dá o remédio. Se o povo de Deus, aqui do Valparaíso, se humilhar, orar e buscar a minha face, como nós estamos fazendo, o Senhor há de ouvir dos céus, o Senhor há de curar a nossa terra, o Senhor há de fazer com que nós possamos ser uma nação santa e que podemos ser a nação cujo Deus é o Senhor. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Cabe a nós, servos do Senhor, buscar concretizar isso na nossa nação. Que nós possamos dobrar os nossos joelhos, não só hoje, mas todos os dias, e pedir: Senhor, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso povo, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos orar por nossos dirigentes, por nossos presidentes, por nossos senadores, por nossos deputados. Mas aí a pessoa olha e fala assim: como que eu vou orar por aquele corrupto que só rouba? Mas o Senhor fala: ore pelos seus dirigentes, para que o Senhor possa dar a ele o temor, para que possa conduzir o povo na presença de Deus, para que possa conduzir o povo no caminho certo e arrancar do meio do povo tudo aquilo que nós mesmos plantamos. Quando o povo rejeitou a governança de Deus lá em Samuel e passou a ser governado pelos homens, era nisso que estaria. A palavra de Deus diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Que nós possamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, olhar para o livro de Crônicas 7,14 e possamos nos humilhar na presença de Deus, que possamos orar, que possamos buscar a face de Deus como nós estamos fazendo e nos converter dos nossos maus caminhos e pedir para que o Senhor possa vir aplacar a sua ira, ouvir dos céus, sarar a nossa terra, porque Deus quer que nós sejamos luz e que a luz brilhe no nosso coração. Amém? Eu agradeço pela oportunidade.